Aleluia. Graça e paz, igreja. Boa noite, amém? Amém? Somos gratos ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito, que ainda há de fazer. Grato a Deus pela oportunidade que Ele está nos dando hoje. A primeira, né? E assim o Senhor sabe de todas as coisas. Posso ouvir um glória a Deus essa noite? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em João, capítulo 15, verso 1, verso 2. É um texto bastante conhecido da igreja, mas que, como toda a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia que a gente lê ela. O Senhor vai falar aos nossos corações de forma diferente. João 15, 1 e 2. Vamos todos ler essa leitura juntos? Vamos lá? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Senhor amado, Deus de glória, ó Pai, nós te agradecemos por essa palavra, ó Deus, que o Senhor colocou aos nossos corações, ó Pai, nessa noite. Te agradecemos pelos louvores já apresentados aqui nessa noite, ó Pai. Te agradecemos pelos momentos, ó Deus, que a gente teve a oportunidade de te adorar, ó Deus, neste lugar. A tua glória, ó Deus, se faz presente em nosso meio, ó Deus. A tua graça tem nos alcançado, ó Pai. Por isso nós estamos aqui. Não porque nós somos merecedores, ó Deus. Não porque é nosso direito, mas porque nós viemos entregar o nosso melhor nessa noite. Fala conosco, ó Deus, fala aos nossos corações nessa noite. Fica conosco até o término, ó Pai, e que possamos, ó Deus, receber essa palavra com alegria, e que o Senhor venha testificar em nossos corações, ó Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Grato ao nosso pastor pela confiança de estar aqui nessa noite. Ele está ministrando a palavra lá no pastor Marcelo e, em sequência, ele ia para a IBEV também ministrar a palavra. Mas próximo, no final de semana, estará conosco aqui. No início, quando o pastor conversou comigo para estarmos aqui trazendo a palavra, eu estava muito preocupado com o que dizer. Às vezes a gente vai para o seminário, estuda. Quando chega na hora H, a gente olha assim e fala, meu Deus, o que nós vamos falar? Por mais que você leia a Bíblia do início ao fim, existe sempre essa preocupação sobre o que falar. E assim que terminou na semana passada, o pastor disse, Marcos, vai te preparando, porque dia 19 tu estará trazendo a palavra no domingo. E aí eu comecei a me preocupar. E aí, todo mundo sabe que eu durmo um pouquinho mais tarde, né? Eu estava banhando umas 1h30 da manhã, e aí Deus trouxe essa palavra. Ela é uma palavra que não é para massagear o ego de alguém. Ela é uma palavra de confronto, para que nós possamos aplicá-la no nosso dia a dia e entender que Deus precisa estar no centro de tudo. Deus precisa ser o projeto de tudo. E o tema que Deus trouxe ao meu coração é: pare de viver a sua vida de qualquer jeito. Pare de viver a sua vida de qualquer jeito. Você pode repetir esse tema comigo? Vamos todos juntos? Pare
E aí, quando você vê alguém vivendo a vida meio que turbulosamente, tu vira e fala para ele, olha, pare de viver a sua vida de qualquer jeito. Muitas pessoas nos dias atuais, elas têm um entendimento assim sobre a vida, que ela se inicia com um ciclo e parece que quando finda é só isso, do início ao fim. A gente nasce, a gente cresce, a gente casa, a gente tem filhos, né? Os nossos filhos se casam, alguns são agraciados com netos, né? Já chegou o meu primeiro, né? E aí, alguns veem os seus netos se casando, alguns se aposentam, outros envelhecem, outros veem a sua saúde debilitada e algumas outras comorbidades. E aí, chega na reta final, a gente morre e acabou. Fim. Esse seria o ciclo da vida. E aí a gente morre sabendo que a gente cumpriu o nosso dever de casa, né? O propósito real da nossa existência era isso. Crescer, nascer, procriar, até chegar ao fim. Mas, na maioria das vezes, quando a gente está trilhando esse caminho, em alguns momentos a gente esquece quem foi que nos criou e para que Ele nos criou. Para que nós fomos criados? Por que Deus criou você? Por que Deus entregou dons e talentos para você? Porque nós precisamos ter uma verdadeira comunhão em Cristo. Entendemos que às vezes nós somos dono do nosso próprio destino, e apesar dele nos ter dado o livre-arbítrio, essa porta do livre-arbítrio, ela é de vidro. E aí eu vou explicar para vocês o porquê. A gente pega um fumê e aplica nesse vidro. E aí, do lado de lá desse vidro está Deus, com um projeto bonitinho lá para ti. Você pegou e aplicou esse fumê nesse vidro. E aí você passa a olhar só o que está aqui dentro. Nós estávamos vendo a possibilidade de colocar um fumê naquela porta, uns 4 meses atrás, o Maldemar lembra, né? E aí veio a preocupação, tá? O fumê, quem está lá de fora vai ver o que está aqui dentro. Quem está aqui dentro não vai ver o que está acontecendo lá fora. E se houver uma situação, a gente não vai perceber quem está entrando, o que está entrando. Olha só o contexto. Muitas pessoas aplicam essa película no vidro que Deus colocou na sua visão, na sua retina, e passa a viver uma vida confortável. Ele não quer olhar do outro lado. Ele passa a olhar o que está aqui dentro, e o que está aqui dentro está confortável. Vamos pegar um exemplo. Eu compartilho aquele teclado com o irmão Benilton. Está confortável, não é, Benilton? Mas tira a gente do teclado e bota na bateria, vai estar confortável? Tira a gente do teclado e bota para pintar uma parede dessa, está confortável? Para varrer lá fora, está confortável? Mas o teclado está confortável, não está? Assim é a linha de raciocínio que eu quero trazer para vocês. Dentro desse ambiente que nós construímos atrás do vidro, está o meu plano, o meu projeto, o meu jeito de ser, o que eu quero para mim. Muitos têm esse entendimento que o que está confortável para mim é o que Deus projetou para mim. E não é bem assim. As pessoas não querem olhar do outro lado. Passam a analisar que eu tenho inteligência, eu tenho conhecimento intelectual, eu tenho comida na mesa,
eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carro, eu tenho a minha família, eu tenho dinheiro na conta, eu tenho o meu emprego, eu tenho tudo que eu necessitaria ter para viver confortável, para viver bem. E aí, até aí, está tudo ótimo. Mas um certo dia, algumas coisas começam a mudar. E você vê em alguns pontos que tudo aquilo que te traz conforto não está te satisfazendo mais. Não sei se aqui hoje dentro existe pessoas que já chegou nesse ponto, ou que já passou por esse ponto, ou porque está vivendo esse ponto. Quando a gente chega nesse ponto, do que tudo que a gente tem não está trazendo alegria, aí está faltando o principal. Qual é o principal? Deus. O principal é Deus. Ah, mas eu aceitei Jesus. Ah, mas eu conheci a Jesus. Ah, mas eu me entrego a Jesus. Ah, mas eu vivo dentro da igreja. Mas está faltando um elozinho que conecta. E aí a gente passa a perceber que está faltando alguma coisa. E quando começa a faltar alguma coisa, a gente começa a ver aquela películazinha lá no vidro, sabe? Se soltar. Alguns que têm carro já perceberam isso. A película, com o excesso do calor, ela vai criando bolhas e as beiradas vão se soltando. E quando passamos a enxergar que essa película está saindo, a gente começa a ver do outro lado o que Deus quer que a gente veja. Eu sei que não é fácil. Tem coisas que a gente às vezes fala, eu não queria ter olhado, eu não queria ter visto. Mas nessa noite, o Senhor colocou ao meu coração para a gente falar 3 pontos muito importantes, em 3 fases que a gente acompanha na Bíblia. E esses 3 pontos que estaremos falando, fala sobre visão, sobre obediência e sobre frutificar. Dá uma olhadinha para o teu irmão do lado aí e fala assim, meu irmão, mas fala mesmo, meu irmão, tenha visão, seja obediente, frutifique na casa de Deus. Eu não sei não, tem alguns que ainda não jantou, viu, Benilton? Vamos lá de novo? Meu irmão, tenha visão, seja obediente e frutifique na casa de Deus. Vamos entender o conceito da visão. Quando eu estava analisando esse tópico, e Deus me trouxe a memória sobre a visão espiritual, sobre abrir os nossos olhos espirituais. O nosso olho carnal, ele já está vendo tudo que está aqui ao alcance da nossa mão. A gente consegue perceber tudo aqui, mas só com os nossos olhos espirituais podemos ver coisas que Deus quer que a gente veja. Quando eu estava analisando esse contexto, Deus me trouxe à mente o povo de Israel e a libertação e o destino, a terra prometida. Olha que todos aqui, desde a infância, já foram instruídos sobre esse texto. A gente não precisa desenhar desde o início, mas a gente já sabe o final. O que aconteceu no percurso? Quando em Êxodo 12, 31, e você que está com a sua Bíblia, pode abrir lá em Êxodo 12, 31. Quem não está com a sua Bíblia também pode fazer a leitura na projeção. Já deixa logo a tua Bíblia aberta em Êxodo. Êxodo 12, 31 diz: naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas,
vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Olha só esse contexto. Veio as pragas. Deus já tinha dito para Moisés: Moisés, vai lá libertar o meu povo. Cativeiro há muitos e muitos anos. E aí, de repente, Deus vira para Moisés: Moisés, vai libertar o meu povo. E Moisés: Deus, eu não sei falar, eu não quero ir, dando aquela desculpinha, né? Querendo fugir da raia. E aí, de repente, quando ele chega lá e acontece todo aquele contexto, o que acontece? Na reta final, Faraó fica com medo de toda a sua nação, de todo o Egito ser dizimado. E aí ele já diz logo: leva o teu povo, vai-te embora. Quando a gente olha lá em Êxodo 12, 37, o povo saiu com destino a Sucote, 24 quilômetros de distância dali aproximadamente, com um contingente de 600 mil homens, sem falar as mulheres e as crianças. Gente, era muita gente caminhando junto. Veja a dificuldade que a gente tem hoje de caminhar com 200 pessoas, com 50 pessoas. Imagina Moisés liderando 600 mil, ou às vezes dobrando isso. A gente não sabe o contexto. Era muitas pessoas, eram muitas situações, né? E ali em Êxodo 12, 37 diz ali, vamos fazer a leitura do texto. Os israelitas foram de Ramassés até Sucote, e havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Verso 38 diz: grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto os bois como ovelhas e cabras. Se a gente for analisar, ele estava meio que abastecido. Quando a gente olha um pouquinho para frente, em Êxodo 16, a gente vê que o povo começa a murmurar. Quando a gente olha em Êxodo 16, o povo começa a murmurar. Está faltando isso, está faltando o alimento, está faltando aquilo, está faltando a gasolina para andar no meu carro, aquela coisa toda. E aí, Deus se ira. Irmão, mas espera aí, você está falando disso onde? Nós vamos lá em Salmos daqui a pouco, sobre esse momento. Êxodo 16, 35, vamos todos fazer essa leitura? Todos encontraram, amém? Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. 40 anos, meu irmão, para você andar uma distância daqui em São Mateus. É uma distância muito curta. Por que esse povo passou esse tempo todo dando essa volta? Qual era o plano que Deus tinha para tratar na individualidade de cada um ali, para fazer ele sofrer desse tanto? Quando eu parei para analisar esse contexto, já vai abrindo a sua Bíblia lá em Salmos 95, quando eu parei para analisar esse contexto, eu vejo e consigo visualizar muitas pessoas que também andam dando essa volta. Dando muitas voltas para chegar aonde que Deus já tinha prometido. Salmos 95, todos encontraram? Verso 8, de 8 a 10. Eu gostaria de pedir que fizesse a projeção e vamos todos ler juntos. Todos encontraram? Amém? Verso 8, vamos todos juntos? Não endureça o coração, como em Meribá, como aquele dia em Massá no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Olha só para você analisar hoje, quantas vezes o nosso coração está sendo ingrato com aquilo que Deus já traçou para a gente, para aquele caminho que Deus já traçou para a gente quer fazer uma outra rota, a rota mais difícil. Deus traça um caminho, curto, tranquilo, de paz para você caminhar, e aqui eu vou exemplificar para vocês entenderem bem.
Imagine que Canaã está bem ali na Coama, pertinho, né? Agora Benilton mora até mais perto de Canaã, né? Nós que está mais longe. E aí Deus traçou um caminho para você aqui. Meu filho, vai aqui, ó. Bandeira Tribuse, Alemanha, né? Bequimão chegou em Canaã. E aí você teimoso, não. Vou sair aqui, pegar a BR-135, passar ali no... Conheci esses dias, não tinha ido ainda. Camboa dos Frades, né? Camboa dos Frades. Passo na entrada, passo Maracanã, Vila Maranhão, Vila Collier, pego lá em cima e volto a BR, passo, né, Vila Itamar, vou passando aeroporto, São Cristóvão, Coab, né, e vou indo até chegar lá. Meu irmão, olha a volta que você deu para chegar no mesmo local que Deus já tinha tratado, determinado para você. Em alguns momentos a gente se vê dando essas voltas na nossa vida. Deus diz para você, meu filho, se arrependa dos seus maus caminhos. E você continua olhando os maus caminhos todo dia. Todo dia esse mau caminho brilha no teu olho. Meu filho, se converta. Meu filho, olhe para mim em todas as situações. Mas aí você vai buscar ajuda onde não tem ajuda. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para entender o caminho que Deus tem para cada um de nós. Nem sempre aquilo que a gente entende como ser humano é aquilo que Deus preparou. E aí fica o alerta, meu irmão, pare de dar volta à toa. Pare de ficar dando desculpas. Hoje a gente vive num contexto que tudo é uma desculpa para você não fazer. Tudo você tem um argumento para trazer, para te tirar do contexto da responsabilidade. Pare de perder o tempo precioso da sua vida com coisas que não edificam. Não vai te levar a lugar nenhum essas coisas. Esses dias conversando com um pastor amigo, e a gente estava olhando lá atrás. Ele foi meu pastor, pastor Dagnaldo, esteve aqui. Ele foi meu pastor, nosso líder de jovem, quando eu tinha 14 anos. E eu comecei a falar com ele, falei, Dagnaldo, olha só, 17 anos se passaram. Eu olho o tanto de volta que eu dei para estar onde Deus queria que eu estivesse. Por que que lá atrás eu não tinha um olhar espiritual para entender o projeto de Deus? A gente sabe que Deus guarda algumas coisas em oculto e vai revelando na jornada. Mas se eu tivesse com os meus olhos abertos lá atrás, talvez o contexto hoje seria outro. E aí a gente sente que está começando do zero agora. Que está começando, que o ponto marco é agora. Quando a gente passa a olhar para trás e vê quanto tempo a gente perdeu com tanta coisa besta, tanta coisa que não edifica, tanta coisa que só rouba o seu tempo, e você olha assim e fala, gente, para que eu fui mexer com isso? Para que eu fui fazer com isso? E o que isso agrega na minha vida hoje? Nada. Tem muita gente perdendo tempo com coisas que não edificam, com coisas que não vai te levar a lugar nenhum. E a palavra de Deus, ela está sempre nos alertando, precisamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas, Deus vai acrescentando. O negócio é que a gente às vezes busca tantas outras coisas e o reino vai ficando em segunda instância. Dá uma olhadinha para o teu irmão aí, fala para ele assim, meu irmão, seja obediente. Seja obediente. E aí tu pega o teu dedinho e fala assim, não fuja do teu chamado. Nós vamos falar sobre um personagem bíblico que está lá em Jonas. Abre a tua Bíblia em Jonas 1, 2.
muito conhecido também. Não fuja do teu chamado. Jonas 1:2 encontramos, amém? Vamos fazer leitura. Olha só que a palavra do Senhor veio a Jonas. No verso 1 já tem um contexto diferente. Às vezes a gente só olha o verso 2 e fala assim, Deus falou. Mas no verso 1 Deus já fala assim, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Deus não estava pedindo, Deus estava ordenando. Verso 2, vamos todos ler juntos? Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Quando a gente vê esse contexto, a gente entende que Jonas fez de tudo para não ir. De tudo mesmo. Deus disse, vai, pregue, fale àquele povo. E Jonas pegou e estava fugindo da presença, fugindo da ordem, fugindo da responsabilidade. Durante esse processo, como todos conhecem na Bíblia, sabe? Durante todo esse processo houve o mar revolto, o grande peixe, até que ele se arrependeu, clamou a Deus e o que o peixe fez? Vomitou ele na praia. E aí, será que a praia era distante de Nínive? Ou já era da terra de Nínive? Muitas das vezes nós estamos fugindo desse chamado, fugindo dessa responsabilidade. Rodeou, deu voltas, e no final, lá no verso 3, Jonas 3:3, diz assim, levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Não teve como se esconder. Não teve como fugir da missão. Muitos estão transferindo a responsabilidade para terceiros, achando que Deus não está olhando. Se Deus te chamou para fazer, o chamado é teu. Você não precisa esperar um terceiro para fazer o que Deus lhe ordenou para fazer. Sabe? Existem momentos que Deus ele nos ordena. Em nenhum momento Deus diz, Jonas, você quer ir? Jonas, por favor, vai. Não, Deus ordenou. Em alguns momentos Deus vai te ordenar para fazer coisas que você vai ficar com o pé para trás. Mas se Ele te ordenar, vai, meu irmão. É Ele que está sustentando. E toda a situação ao redor, quando tu chegar lá, Ele já vai estar preparado. Em todo o tempo, nós precisamos estar atentos sobre a obediência. Obediência requer submissão, mesmo que eu não goste, mesmo que me tire da zona de conforto. Obedecer é melhor do que sacrificar. Vamos todos ler esse texto? Lá em 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. Todos encontraram? O pessoal já usou muito como um jargão, né? Obedecer é melhor que sacrificar, mas é bíblico. Está na Bíblia. Vamos todos fazer essa leitura? Vamos juntos? Respondeu Saul, os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles... 15, 22. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos
e sacrifício como que se obedeça a palavra do Senhor, eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Nem sempre queremos obedecer. Às vezes estamos sacrificando nossa vida, nosso tempo, os nossos afazeres, por coisas que não é Deus que está direcionando, por situações que não é Deus que está no controle. E aí, em algum momento lá na frente, você vai se frustrar. Você vai olhar para a situação e vai ver, mas Deus... Aí Deus olha assim, não, meu filho, mas não foi eu não, foi tu. Tu que foi, eu posso até ser contigo, mas foi tu, a responsabilidade é tua. Então, o que nós precisamos ter em mente é a obediência. Não fugir do nosso chamado. Estar sempre atento àquilo que Deus tem para cada um de nós. O terceiro ponto que eu quero trazer para a igreja, fala sobre frutificar. Frutificar. Dá uma olhadinha para o teu irmão e fala assim, meu irmão, frutifique. Eu estou com fome também, mas vamos lá? Meu irmão, frutifique. Olhe para o alvo, que é Cristo. Amém? Quando a gente fez a leitura inicial em João 15, 1 e 2, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que dá fruto, que não dá fruto, atira. Ele limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. No texto inicial a gente vê Jesus trazendo um alerta para nós, para que a gente possa entender que, através de Jesus, frutificamos por meio do Espírito Santo na terra, e que Deus é o proprietário dessa terra. Quando a gente passa a entender que Deus é o nosso dono, em termos bem claros, nós estamos aqui para servir a Deus, mas Ele tem propriedade sobre nós. Quando a gente deixa de fazer algo que Deus direciona, a gente está desobedecendo não só a nós mesmos, mas estamos desobedecendo o nosso patrão, o nosso dono. É Ele que controla o nosso fôlego de vida. É Ele que derrama a alegria do Espírito Santo sobre nós. A Bíblia fala que o Espírito Santo ele tem ciúme de nós. Quando nós trocamos, quando nós invertemos aquilo que era para ser direcionado ao Espírito Santo, que era para ser direcionado a Deus, e empregamos a outras coisas, Ele se entristece. Nós precisamos ficar atentos. Não somos nós donos de nós mesmos. Precisamos entender que nossas vontades precisam ser secundárias. O meu querer não tem que ser prioritário no reino de Deus. Alguns viram para mim e falam assim, Marcos, tu tá sempre aí, tal e tal, e como é que fica as resenhas sociais? Como é que fica a ida na praia e tal? Secundário. Quando sobra tempo, nós vamos. Mas precisamos entender esse contexto. Para muitos não é prioridade. Para muitos o secundário se torna prioritário. E aí o reino de Deus passa a ser secundário. As coisas de Deus passam a ser secundárias. E aí quando vem a aflição, quando vem a luta, quando vem a prova, aí a pessoa corre para o lugar onde deveria ser o primário e quer tentar moldar a situação. Mas Deus, Ele faz leitura de todo o nosso histórico, de toda a nossa vida. Ele conhece tudo desde lá de trás. Quando vemos a história de Paulo, ex-soldado romano que perseguiu os cristãos,
e Deus o chamou através da sua vida para frutificar em nossas vidas hoje. Através do que Paulo instruiu a igreja, até hoje nós vivenciamos e usamos como base para seguir a nossa caminhada de fé. Ele, mesmo morto, continua frutificando na vida de vocês até hoje. Quando a gente olha para a nossa vida lá atrás, pense comigo um momento. Se você fazer uma análise da sua vida todinha, ou dos últimos 365 dias, quais são os frutos que, se o Senhor chegasse e falasse assim: meu filho, apresente aqui agora, o que é que você iria entregar na mão dele agora? O que é que você apresentaria ao Senhor se ele estivesse aqui agora? Quantos frutos? Quais os frutos que você está deixando para a sua geração? Quais os frutos que você está deixando para os seus filhos, para os seus vizinhos? A nossa árvore, ela precisa ser frutífera. Nós precisamos produzir frutos, senão a nossa árvore vai morrer. E aí fica o alerta: se a sua árvore está secando, meu irmão, junte-se ao ribeiro, pegue a água e regue, não deixe ela morrer. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. E se em algum momento você entende que em algum ponto da sua vida precisa ser alinhado, faça. Não deixe para amanhã. Não deixe para depois. O alerta de Deus é para hoje. O alerta de Deus para a sua igreja é para agora. O pastor estava ministrando sexta-feira sobre o arrebatamento. E de vez em quando eu me pego perguntando para alguns: e aí, se fosse hoje, está pronto para ir? Está pronto? Tudo certo? É uma pergunta que a gente tem que fazer todo dia. Se fosse hoje, você está pronto? Se levante do seu lugar. Se fosse hoje, está tudo certo na tua casa? E por mais que o arrebatamento da igreja não acontecesse hoje, se o Senhor resolvesse te chamar para a glória hoje, está tudo certo na tua casa? Está tudo certo na sua família? Está tudo certo com suas finanças? O projeto de Deus, ele envolve todos. Ele envolve você, ele envolve sua família, ele envolve a sua casa, ele envolve a sua igreja, ele envolve as suas finanças, e ele frutifica e envolverá toda a sua geração daqui para frente. E o alerta que eu deixo para a igreja: vamos abrir mão do controle. Vamos abrir mão desse controle. Deixa Deus controlar o projeto da sua vida. Deixa Deus agir do jeito dele na sua vida. Pare de dar desculpa. Pare de fugir daquilo que Deus tem para você. Estamos na reta final. O Senhor está à porta. Precisamos estar prontos. Amém? Você pode aplaudir ao nosso Deus nessa noite? Enquanto nós iremos louvar essa canção, se você em algum momento vê que essa palavra tocou em algum ponto da sua vida e que você quer abrir mão desse controle, vem aqui para nós orarmos. Mas eu peço que a igreja esteja adorando a nosso Deus nessa noite. Eu provei e vi o
quão bom o Senhor é para conosco. Adore a esse Deus essa noite.